Muito boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Estamos já começando. Boa noite, Delma, Pati, boa noite, Paula Cristo, boa noite, Escola Bíblica, Maria Coutinho, Zero Grau, Refrigeração, Energia Solar. Olha só, tricô, eu estou gostando, o pessoal está entrando com as empresas que elas representam, e aí eu já faço um merchan aqui. Sheila Secom, boa noite. Maria Cláudia, José Sérgio, Patrícia Capellini, Vizar, Carlos Barbosa, ó, desde Pimentel na área. Lilian Inhari, Luísa Molina, sempre presente. Robson Skipansky também, tamo junto. Tainara Dadalti, Sandra Munhoz, Marcelo Frigo, Serra do Rio Grande, Serra Gaúcha, Sombrio, Santa Catarina, Tiago Mendes, boa noite. Balville Sequilhos, também quero propaganda. O que é Balville Sequilhos? É biscoito, bolacha, sequilhos, canela, Rio Grande do Sul, está na área. Felipe Bayer, sempre presente. Paloma Ferro, ó, tem parente teu aí, Lucas. Paloma Ferro. Jair Swarovski, Zilma Alvarenga. Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje nós temos muito conteúdo, muita discussão. Cauã, seja bem-vindo. Ivone. E vamos começar, pessoal, tá bom? Nós tivemos a última aula, foi a nosso tira-dúvida, o nosso bate-papo. E hoje nós vamos começar com pressão total, tá? Pressão total. Nessas primeiras aulas dessa nova fase, nós falamos um pouco sobre as forças restritivas, forças que nos restringem de conseguir criar a realidade que a gente gostaria, a vida que a gente gostaria. E aí nós falamos muito sobre a questão do medo, nós tivemos 3 aulas e nós chegamos à conclusão de que o medo nasce da desconexão com a nossa natureza mais profunda. E aí nós estamos nessa jornada de entender o que é a nossa natureza mais profunda. Nós estamos nessa jornada de entender quem você verdadeiramente é. Esse é um ponto, é o nosso propósito interior. Preste atenção, estou só recapitulando 2 minutos para a gente entrar no tema de hoje. Então, nós temos esse olhar para dentro em busca da nossa natureza verdadeira, nossa natureza mais profunda. E, ao mesmo tempo, estamos trabalhando o propósito exterior, que é criar no mundo da forma as formas que nós queremos. Criar no mundo externo a realidade que nós queremos. Então, sempre tenha presente, expliquei isso na aula passada, na aula anterior à passada, na aula antepassada, o propósito, aliás, foi na aula passada, nas perguntas e respostas, o propósito interior, que é o despertar, ele é primário, e o propósito exterior, que é a construção da realidade que nós queremos viver. E isso é muito importante entender, por quê? Porque a vida, o que é a vida? Escrevam isso no cadernão aí de vocês. O que é a vida? A vida é uma dança, a vida é uma dança entre o mundo da forma e o mundo da não forma. Esse é o nosso propósito supremo. A dança, a harmonia, a sincronia entre o mundo da não forma, entre a nossa natureza e aquilo que nós produzimos. Qual a natureza mais profunda de uma macieira, por exemplo? A natureza mais profunda de uma macieira é ser a macieira, ser uma planta de maçã. Essa é a natureza mais profunda. Mas qual a natureza externa? Produzir maçãs. Então, a macieira, ela pode ser uma macieira sem produzir maçãs? Evidentemente.
mas ela não está cumprindo o seu propósito. Então, qual é o teu propósito? Qual é o nosso objetivo aqui no clube? Por que nós nos reunimos toda segunda-feira? É entender quem você verdadeiramente é, entender a sua verdadeira natureza e fazer com que essa verdadeira natureza aflore e crie a maçã, aquilo que você veio para fazer. Então é essa dança entre a forma e a não forma. Então o que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? Boa noite para quem está chegando agora. A Cris Pascoala pergunta: em que momento nos separamos do todo? Ela será respondida? Sim, ela está respondida em vários programas que a gente tem. Um deles é o programa Os 7 Níveis da Evolução Pessoal. Então, em que momento nós nos desconectamos do todo? Sem querer fugir, mas respondendo essa questão. No momento que nós nos identificamos com o mundo da forma. O todo é a não forma, no momento que nós nos identificamos com o mundo da forma. Então, se você estudar lá, por isso que nós temos o clube não é só a nossa aula na segunda-feira. O clube é todo o processo de estudo. Então, eu recomendo muito que você estude, que você se aprofunde na série Os 7 Níveis da Evolução Pessoal. Senão a gente sempre está voltando, 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 tá bom? Então, o que nós fizemos nas últimas aulas? Até agora você já tem uma noção clara do que é o verdadeiro eu. Então, hoje nós vamos entender um pouco, nós vamos começar a nos voltar um pouco para essa questão de trazer o ser para o mundo da forma, de trazer a manifestação do seu eu interior para o mundo da forma, tá bom? Então, nós vamos começar a trabalhar isso. E isso, basicamente, compreende duas coisas que vocês já sabem, eu já expliquei isso muito, basicamente duas coisas, que é o seguinte: isso aqui é coisa extremamente necessária para vocês. A Sônia Salgueiro, ela disse uma coisa muito importante aqui. Ela disse: ouça as aulas, senão você vai ficar perdido. E quando você fica perdido, você começa a perguntar onde foi a primeira vez que aconteceu. Isso não existe a primeira vez. Isso é um processo gradativo que você vai cada vez mais se identificando com os conceitos do mundo externo, tá bom? Mas veja lá, então, preste bem atenção, fique atento. Essa aula aqui, só a aula de hoje, ela vai romper muita coisa na sua vida, tá bom? Então preste atenção. Se você está aqui, e quando eu digo você está aqui, isso é a sua noção de eu, não é o você físico, é a sua noção de eu. A sua noção de eu, ela é a base de toda a jornada. Por isso que é tão importante, por isso que eu dou tanto valor a isso. Se essa base é uma base onde você está totalmente confuso, inseguro, perdido, você não vai conseguir avançar. Então, o que acontece? Como é que você cria essas coisas no mundo da forma? A criação no mundo da forma, ela depende da base. Esse é o primeiro ponto. A base. Só que essa base, ela se desdobra em duas coisas: a sua atitude, que é o seu modo de pensar, e a aptidão. O que é a aptidão? A aptidão é você ainda vai precisar desenvolver a sua habilidade, você ainda vai precisar desenvolver capacidade ou capacidades. Se você quer ser médico ou médica, não basta você pensar, não basta você se conhecer, você precisa
desenvolver a competência necessária para ser médico. Então, isso é uma coisa que não se descarta. Se você quer ter uma vida plena, uma vida abundante, e nós vamos aprofundar isso hoje, você necessariamente precisa aprender a fazer alguma coisa com excelência. Você necessariamente precisa desenvolver uma aptidão. Você precisa desenvolver um talento. Você precisa se tornar bom em algo. Então, não confundam o que nós vamos ver hoje com lei da atração, com atrair dinheiro, com atrair coisas. Não tem nada a ver. Ninguém atrai nada na vida. Você cria, e você cria com base nisso que nós estamos vendo. A atitude, ela é muito importante. Se você não tiver a atitude adequada, você provavelmente sequer vai desenvolver uma aptidão. Então, a atitude e a aptidão, elas são uma soma. Se você tiver, por exemplo, uma atitude elevada, mas você não sabe fazer nada, o seu nível de poder pessoal, ele continua baixo. Se você tem uma grande aptidão, mas a sua atitude é baixa, o seu nível de poder pessoal, e o que que é o poder pessoal? É a capacidade de fazer alguma coisa. Se a sua aptidão é muito grande, mas o seu modo de pensar é errado, é torto, é disfuncional, você ainda vai ter um poder pessoal pequeno. Vocês entenderam isso? Atitude elevada não te dá muito poder pessoal. Por quê? Porque é a soma com a sua aptidão, aquilo que você sabe fazer. Você tem uma aptidão elevada, mas o seu modo de pensar é torto, você vai ter um poder pessoal pequeno. Então, a ideia é você evoluir cada vez mais no seu modo de pensar e, ao mesmo tempo, você cada vez aumentar a sua aptidão. E aí você chega a um nível de poder pessoal. O que que é o poder pessoal? É a capacidade de fazer aquilo que você quer. E isso é ter sucesso. Sucesso é você. O sucesso ele nunca é eterno, ele nunca é uma coisa que você alcança uma vez e agora você tem sucesso. O sucesso ele é a realização daquilo que você deseja realizar. Todo o dia pode ser um dia de sucesso. Você faz aquilo que você quer fazer, mas para fazer aquilo que você quer fazer, você precisa ter o poder de fazer isso. Porque tem aquilo, a minha mãe sempre dizia: filho, tem o que você quer e tem o que você pode. Isso é um condicionamento que ficou na minha cabeça, mas é uma sabedoria profunda isso. Tem aquilo que a gente quer e tem aquilo que a gente pode. Sucesso é você poder fazer o que você quer. Então, a maioria de nós quer fazer coisas que não pode. Então, como é que você pode fazer? Quando você desenvolve o poder para fazer. Uma vez, num podcast lá com o Joel, ele perguntou o que que é o poder. Aí eu respondi, ele achou engraçado, ele disse: poder é poder. Poder é poder. Ou seja, poder é aquilo que você pode. Eu tenho poder, portanto, eu posso. Por que que você pode? Porque você quer? Não, porque você desenvolveu o poder. Você desenvolveu a capacidade. E esse desenvolvimento da capacidade, ele passa muito pelo entendimento. Então, o que que nós queremos na nossa vida? O que que nós buscamos na verdade? Nós queremos nos sentir plenos, nós queremos nos sentir abundantes. Onde é que existe abundância na nossa vida? Se você olhar a abundância, e isso é uma coisa que eu quero que você preste muita atenção, porque é muito raro uma pessoa entender o que nós vamos ver hoje à noite. É muito raro uma pessoa ter a compreensão do que nós vamos ver hoje à noite. Aliás, muitas vezes parece que a gente
fica repetindo muitas coisas, é muito repetitivo, mas é porque a gente está navegando contra uma maré muito forte, que é o senso comum, que é o condicionamento comum. Então, onde é que está a fonte da abundância? Vamos supor, o que que eu quero na minha vida? Você diz assim: "Eu quero abundância, eu quero plenitude". Eu posso te garantir, não tem nada melhor, não tem nada é o suprassumo da vida, é você alcançar um estado de abundância, é você alcançar um estado de plenitude. Isso é a coisa melhor que existe, é isso que você verdadeiramente busca. Então, qual é a fonte? Onde é que está a origem da abundância? Porque muitas pessoas dizem que a abundância é você ter dinheiro, que a abundância é você ter isso, a abundância é você ter aquilo. Mas preste bem atenção, a abundância, ela não está no mundo da forma. Por quê? Porque a forma, ela é limitada. Este mundo, o mundo em que nós vivemos, o mundo em que eu e você vivemos, ele é limitado. Tudo no mundo da forma necessariamente é limitado. A sua vida é limitada. O que que é ser limitado? Que tem um meio e um fim. Aliás, um início, um meio e um fim. Isso é um limite. Quer dizer, não tem como você viver 200 anos? Não. Talvez num futuro próximo, mas não. Você não tem como viver 200 anos. Por quê? Porque o limite da vida não vai até lá. Você tem como ter saúde a vida inteira? Não. Por quê? Porque o nosso físico, ele é condicionado, ele tem condições. E toda vez que essa condição acaba, você adoece. Então você tem que fazer uma correção. Você tem que voltar à, à, à situação que você estava antes. Então você vai adoecer, você vai envelhecer. Por quê? Porque é necessário, porque faz parte do mundo da forma. Então o que que acontece? Isso é importante você a sua juventude, por exemplo, por mais que você queira, a sua juventude tem um limite. O seu casamento, preste bem atenção que no início a Fabiana ficava meio de cara torta comigo quando dizia: "O seu casamento ele tem um limite, ele vai acabar". "Não, mas não, o meu não, vai acabar". E ele vai acabar. "Mas como assim vai acabar?". Porque ele é limitado. Ou você morre, ou o seu marido morre, ou a sua esposa morre, mas alguém vai morrer e outro vai ficar. E aí o casamento acabou. Por quê? Porque você sobra mais um e o casamento feito de dois. Pode continuar casado no papel, mas na vida você só vai ter mais lembrança do casamento. Então, tudo no mundo da forma é limitado. Portanto, no mundo da forma não existe abundância. Onde é que você alcança, onde é que você atinge a abundância? A abundância, ela é parte de quem você é. Então, a fonte de toda a abundância não está fora de você. Ela é parte de quem você é. Agora, vamos entender isso, porque é bonito de dizer, mas o que que isso verdadeiramente quer dizer? O que que verdadeiramente quer dizer que a fonte de toda abundância não está fora de você? Que ela é parte de quem você é. Significa o seguinte: a maioria de nós tem uma noção de eu, uma ideia de si mesmo, por isso que é tão importante você entender quem você é, porque você não é só forma. Se você se identificar com a forma, você se identifica com a limitação, e aí você elimina a abundância. Então, o que que acontece? A maioria de nós tem uma noção de eu extremamente limitada, e aí você busca a abundância externa
como um modo de engrandecer essa nossa noção de eu limitada. Você entendeu isso? Esse é o grande dilema da humanidade. Isso é o que causa o sofrimento, isso é o que causa a ansiedade, isso é o que causa o medo. Quando eu falo isso é o que causa a ansiedade, eu sei que existe alguns tipos de ansiedade que nascem de uma disfunção biológica, que não tem nada a ver com pensamento. Mas eu diria assim que 90% da ansiedade ela é causada pela mente, pelo pensamento. Então, o que que acontece? Eu vou repetir isso para você botar isso na sua cabeça. O que que acontece? A maioria das pessoas, e provavelmente você também, você tem uma noção de eu extremamente limitada, você se identifica com as formas, você se identifica com o mundo da forma, e isso te limita, e aí você sofre com essa limitação, e o que que você faz? Você tenta compensar essa limitação pela identificação com o que é limitado, o mundo da forma, e aí você passa a querer compensar isso buscando abundância externa como um modo de compensar, de engrandecer essa noção de eu limitada. E é isso que mantém a maioria das pessoas na pobreza. Então, a fonte de toda a abundância, ela está em você e não fora. Está em você e não fora. E quando você se sente pequeno, quando você se sente limitado, quando você se sente incapaz, quando você se sente escasso, veja, tudo isso é a base, aí você se sente, a sua base, a sua noção de eu é extremamente limitada, e aí você quer agora superar essa limitação, buscando reconhecimento, buscando validação, buscando um relacionamento que te faça se sentir importante, buscando dinheiro, porque você acredita que o dinheiro vai te fazer sentir importante, e isso não funciona muito bem. Isso não funciona muito bem. Por quê? Porque o primeiro erro é o seguinte: você confunde ser com ter. Você acha que você é aquilo que você tem. E isso te faz acreditar que para ser, você precisa ter. E isso é um erro terrível, por quê? Porque por mais que você tenha, o teu ter, ele pode tornar o seu ser, a ideia de quem você é, mais prepotente, mais arrogante. Você pode se sentir superior externamente, você pode se sentir maior, superior aos outros, e isso é uma forma de desconexão, porque você acredita que você é mais do que eles, porque você tem mais do que eles. Mas isso nunca vai resolver a tua carência, a tua escassez, a tua sensação de incompletude, a sua sensação de insuficiência interna. O sofrimento vai ser o mesmo, só que em ambientes mais luxuosos. Se hoje você se sente debilitado, fragilizado, você se sente vulnerável em relação à opinião dos outros, no bairro que você mora, depois você vai sentir a mesma coisa no iate que você usa para visitar os lugares mais bonitos do planeta. O sentimento é o mesmo, o que muda é o local onde você sente isso. E aí você pode dizer, mas eu prefiro me sentir insuficiente num iate do que no bairro que eu moro. E eu não tiro a razão. Provavelmente é melhor você se sentir insuficiente num iate do que num local onde você sofre com mosquito, com calor, com sei lá o quê. Mas o que eu estou te dizendo é que existe uma maneira diferente de ver.
de viver. Existe uma maneira diferente de viver. Então, você cria essa ideia de ser separado do universo, você cria essa identificação com a forma, você cria essa sensação de que você é um fragmento limitado no universo, separado do todo, você se identifica com o mundo da forma, que é extremamente limitado, e a partir disso você quer usar o mundo da forma para completar a sua noção de eu. Entendido isso, porque esse é o grande contrapé na busca daquilo que você deseja, entendido isso, eu quero que você entenda uma outra coisa. Eu preciso que você entenda, porque o que que é dizer que a fonte de toda a abundância está dentro de você, ou é parte de quem você é. Isso significa que a nossa verdadeira natureza é potencialidade pura. O que que é a verdadeira natureza? Imagine você livre de todos os condicionamentos. Imagine que você não tenha nenhum tipo de condicionamento. O que resta? Resta a sua verdadeira natureza. É a natureza incondicionada. Não existe condicionamento. Você eliminou todos os condicionamentos. Então, essa verdadeira natureza, ela é o quê? Infinitas possibilidades. Você está entendendo? Quando eu falo potencialidade pura, eu não quero que você fique pensando, ok, é potencialidade pura, mas o que que é potencialidade pura? A potencialidade pura é uma potencialidade que ainda não se desenvolveu. Você é pura potência, você é pura potência. Você é pura possibilidade. E agora essa possibilidade, ela pode se desdobrar em qualquer coisa. Isso é a sua verdadeira natureza, é potencialidade pura. A sua verdadeira natureza é incondicionada, é a consciência pura. E o que que é o condicionamento? O condicionamento já é uma potencialidade condicionada. É uma potencialidade limitada. Limitada de acordo com o quê? Limitada de acordo com o seu condicionamento, que te limitou a perceber o mundo de uma maneira. Essa é a primeira ação que existe, a ação que vem da sua mente condicionada, é que quando você se torna condicionado, o que que quer verdadeiramente dizer condicionado? Condicionado quer dizer que você enxerga o mundo de forma seletiva. Você enxerga o mundo de forma seletiva. O que que isso quer dizer? Você não vê mais fora do seu condicionamento. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pessimista, ela não consegue ser otimista, por mais que ela queira. Por quê? Porque ela vê tudo de maneira seletiva. E o que que é seletivo? De acordo com o seu condicionamento, que é ser uma pessoa pessimista. Então, o que que quer dizer que a abundância é parte de quem você é? Quer dizer que na sua verdadeira natureza, você é potencialidade pura, você é possibilidade infinita. Isto é a abundância. E o que que é a potencialidade pura? É a consciência pura. O que que é a consciência pura? É a consciência ilimitada, que é aquilo que nós viemos estudando, que é você separar mente e consciência. A consciência, ela é incondicionada. A mente é consciência condicionada. Eu não gosto muito de usar o termo consciência para mente, porque as pessoas ficam confusas. Mas a mente é consciência.
Só que é uma consciência condicionada, limitada a uma condição. Então você tem que sair dessa condição e você tem que acessar a consciência pura, onde você continua sendo potencialidade pura. Sem a consciência condicionada, você continua sendo consciência pura, que é um estado de atenção plena, que quando você olha para uma coisa, você não olha de modo segmentado. Você não interpreta o que você vê. Você não julga o que você vê. Você simplesmente percebe o que você vê. Você contempla o que você vê. Mas quando você olha para algo com a mente condicionada, você não consegue não julgar isso que você vê. Você não consegue não querer enquadrar isso ao teu modo de pensar. Vocês estão entendendo isso? Porque se vocês não estão entendendo isso, você tem que rever essa aula, você tem que estudar mais, porque isso é o que te liberta. E te liberta de todos os cacarecos que existem, de todas as forças restritivas que existem, que existem. Então, a nossa verdadeira natureza é potencialidade pura, é possibilidade infinita. É uma possibilidade infinita. E o que é ser abundante? É ter possibilidades infinitas. Não existe limite para o que você pode ser. Aí você vai dizer, mas eu quero ser eterno. Você é eterno. No mundo da não forma. No mundo da forma, tudo é limitado, mas isso não é o que você é. E aí você diz, então, eu preciso negar o mundo da forma? Não. Você está aqui para apreciar as formas, para apreciar o mundo da forma. Mas você só consegue apreciar aquilo com o que você não está identificado. Quando você está identificado com uma coisa, você se torna essa coisa. Aí você não pode apreciar isso. Então você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você está identificado com esse dinheiro, você não consegue apreciá-lo. Se você gosta de uma comida, você só pode apreciar essa comida se você mantém uma distância dela. Porque se você se torna a comida, você não sabe mais qual é o sabor da comida. Que é um exemplo tosco, mas que cumpre o papel. Então, o que é o oposto da consciência pura? É a consciência condicionada. A consciência condicionada é a potencialidade condicionada. Hoje você provavelmente é uma potencialidade condicionada. O seu poder, ele é condicionado ao quê? Aquilo que você pensa sobre você. Você se condicionou aos limites que você criou ao seu respeito, em relação a si, ao seu respeito. Então, um dos principais fatores para entender a abundância e a prosperidade e para criar abundância e prosperidade na sua vida, para ter a verdadeira abundância, a verdadeira plenitude na sua vida, um dos principais fatores para isso é viver da sua verdadeira natureza. É você permanecer potencialidade pura o tempo todo. Na potencialidade pura, você sempre é infinito, ilimitado, abundante, pleno. No mundo da forma, não existe plenitude, não existe abundância. Tudo é limitado. Você está entendendo isso? Então, o que nós precisamos entender? Primeiro, nós precisamos entender por que isso é tão importante. Por que isso é extremamente importante? Você se manter, a sua base ser a potencialidade pura, a consciência pura. Por quê? Porque essa é a segunda coisa que eu quero que você entenda. A primeira coisa é o que eu falei lá em cima, no começo da aula, lá antes ou lá em cima. O que eu falei? Eu falei que
A fonte de toda a abundância e de toda a plenitude não está fora de você, mas é parte de quem você é. Então, uma vez que você entende que você é potencialidade pura, uma vez que você se liberta da potencialidade condicionada, você precisa entender por que que isso é extremamente importante. Por quê? Ponto 2. Porque o universo, ele opera por trocas dinâmicas. O universo opera por meio de trocas dinâmicas. Nada no universo é estático. Preste bem atenção. Não caia na ilusão de achar que você está no universo, que você vive na Terra, que você. Às vezes as pessoas perguntam: existe vida no outro planeta? Tudo é vida, o outro planeta é vida. Você não é um alienígena que desceu para o planeta Terra. Você não é alguém de fora que veio fazer parte disso. Você é isso. Você é o universo. Não existe universo sem você. Não existe vida sem você. Você é a vida. Você é o universo. Aí você diz, mas e as árvores e as outras pessoas? Tudo é a mesma coisa. E você é isso, você é parte disso. Seu corpo, ele não é separado do universo. O seu corpo está numa troca dinâmica e constante com o corpo do universo. Se te colocar dentro de um vácuo, você não sobrevive 4 segundos. Você não sobrevive, aliás, desculpe, 4 minutos. Por quê? Porque você precisa do universo para sobreviver. Então, o que que acontece? Você precisa entender isso, que, que você não é um ser separado do todo. Você é o todo. Então, essa troca dinâmica, ela acontece através do ar que você respira, através do alimento que você come, do sol que te ilumina, da escuridão, você precisa da escuridão, do silêncio, você precisa do silêncio, e também através da inteligência. A inteligência não é uma coisa que nasce e morre através de você. Você não é o início e o fim da tua inteligência. Você é um meio através do qual a inteligência do universo, a inteligência infinita do universo se manifesta através de você. Então, toda aquela discussão de inteligência estática, de inteligência, isso tudo é bobagem, bobagem num certo nível, porque isso tudo são cogitações, isso tudo são possibilidades. Mas eu, por exemplo, me tornei talvez 300 vezes mais inteligente, simplesmente abrindo mão da minha inteligência. Abrindo mão da minha inte eu nunca fui inteligente também, não sei se eu sou inteligente, não me pergunto essas coisas, mas o que que acontece quando você abre mão da tua inteligência, parece que uma outra inteligência entra no jogo. Então, por quê? Porque não é você que tem uma inteligência. Toda essa ideia, da onde vem a tua inteligência? De onde vem a tua inteligência? Ah, ela é criada pelo cérebro. É? Entendeu? Então, o que que acontece? A sua mente, ela interage constantemente com a mente do universo. O que que é a mente do universo? A inteligência infinita, a inteligência universal. E você pode trabalhar a favor ou você pode trabalhar contra essa inteligência. A sua energia, ela é uma expressão da energia cósmica. Então, existe esse campo da inteligência, aliás, desculpa, existe esse campo da existência onde você vive.
Você vive nesse campo da existência e você é parte desse campo da existência. E existe o fluxo da vida, que é nada mais e nada menos do que a interação harmoniosa de todos os elementos e de todas as forças que estruturam esse campo da existência. Então, entenda isso, para encerrar esse ponto, que eu não quero entrar muito nele, tá? O que você precisa entender é que o universo opera por meio de trocas dinâmicas. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque esse fluxo da vida, essas trocas dinâmicas, são o que, na verdade? Preste atenção, que agora você vai entender por que é tão importante você viver do campo das infinitas possibilidades. Então, essas trocas dinâmicas são o quê? Essas trocas dinâmicas são dar e receber. Dar e receber. Dar e receber. Preste bem atenção a essas duas palavras. Por quê? Porque dar e receber são diferentes aspectos do fluxo de energia universal. E o que isso significa? Isso significa que a chave da prosperidade, a chave da evolução, a chave do crescimento está na nossa própria capacidade de dar aquilo que nós queremos. Somos potencialidade pura. Quando você começa a dar aquilo que você busca, o dar, o dar é a maneira que você controla o que você recebe. Você não pode controlar o que você recebe diretamente. Você só pode controlar o que você recebe através do dar. Muitas vezes a gente acha que o ponto de partida da abundância, o ponto de partida do crescimento, o ponto da partida da plenitude está no receber. Eu preciso de muito, eu preciso de muito. Mas preste bem atenção: a chave para criar abundância, a chave para criar plenitude, a chave para trazer abundância na nossa vida começa no dar. Estou ouvindo uns murmúrios na cabeça de muitas pessoas. Mas essa é a razão. É a reação, quando você começa a reagir, a se perguntar, a colocar oposições, é justamente porque a gente está confrontando o seu condicionamento. E é o seu condicionamento que está criando a sua realidade. Então, isso é positivo. Agora, como é que nós sabemos que realmente o início, o processo da abundância está no dar? A forma mais eficaz de você entender isso é você começar a dar. Mas você também pode estudar escrituras, como, por exemplo, o próprio Evangelho, onde Jesus diz: dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Então, o que, que significa dar? Por que, que isso é tão importante? Por que, que é tão difícil de entender isso? Porque nós vivemos num condicionamento que é uma limitação. E aí a gente pensa, mas como eu vou dar se eu não tenho? Como eu vou dar aquilo que eu não tenho? Como eu vou dar se eu mesmo preciso? E ali que está o grande problema. Por quê? Porque você vive no campo da potencialidade condicionada. E aí, de fato, como é que você vai dar? Você precisa, você tem um sentimento de carência, de insuficiência, de escassez. Quando você sabe que você é potencialidade pura, você se abre para o dar. Você quer dar. Por quê? Porque você entende que a sua natureza é de abundância. E também você entende que nada é seu.
Nada é seu, nada nesse mundo é seu. Você não veio aqui no mundo para acumular. Você veio aqui no mundo para viver, para apreciar. Para que você quer acumular? Nada é seu. Então, o que que acontece? Não significa, em hipótese alguma, você viver à deriva. Vou repetir, não significa, em hipótese alguma, dizer assim: deixa a vida me levar, não vou me preocupar com mais nada. Preocupar, realmente, você não precisa se preocupar com nada, mas eu não vou mais, porque a vida é igual, nada é meu, nada é meu. Não, não é isso. Você veio aqui para apreciar, você veio aqui para curtir, você pode ter o que você quiser, mas você nunca pode se separar do que você verdadeiramente é, potencialidade pura, consciência pura. Aí o mundo da forma se torna algo secundário. E quando não há esse apego, quando há essa liberdade, você cria com leveza, você cria com espontaneidade. O próprio universo, ele não consegue não criar. E você está criando. Todo o sofrimento que você tem, toda a escassez, você não sabe o esforço, a energia que você dedica para criar a escassez na qual você vive. Você sente esse peso, essa angústia, você sente essa necessidade, parece que você vai explodir de desgosto, de insatisfação. Meu Deus do céu, isso é uma energia atômica necessária para criar isso. E você está criando isso, e você está sendo tão eficaz nisso. Você está sendo tão. E se você consegue criar tanta escassez, quando o mundo, a vida, quer que você exploda em potencialidade, mas você consegue se conter, imagina se você soltar. Imagina se. E o soltar, ele acontece por meio do entendimento. Você precisa entender isso. Então, o universo, ele age por trocas dinâmicas. Então, vamos lá. Ponto 1. Ponto 1. Para você não esquecer essa sequência. Isso foi a coisa mais poderosa que eu aprendi na minha vida, tá? Ponto 1, tá? Vou supor aqui, ó. Você é potencialidade pura. O que que isso significa? Eu expliquei. Então, potencialidade pura. Isso é o que você é. E você está imerso no universo. Estou desenhando aqui o universo, mas a gente sabe que o universo não é limitado. O universo é infinito. O universo é infinito. Planeta Terra não é o universo. O planeta Terra é um pontinho no meio do universo. Então, o que que acontece? Você está num universo e você é potencialidade pura. A mesma consciência, a mesma força que criou o universo, criou você. E existe uma interação permanente entre você e o universo. Agora, se você, dentro da sua potencialidade pura, você se identifica com uma potencialidade condicionada, o que que acontece? Você se torna essa condição. E não importa o que que o universo é, você só troca com o universo essa condição. E isso nos traz para o terceiro ponto. O primeiro ponto, a abundância não é algo externo. A abundância, na sua relação com o universo, a fonte de toda a abundância, ela é interna. E o que que é essa fonte? É a sua natureza verdadeira, que é potencialidade pura. E eu expliquei isso. Se você perdeu isso, volta depois e assista a aula. Então, você é potencialidade pura. E existe uma troca permanente entre o universo, onde você recebe aquilo que você dá. Se você é condicionado, você só dá o que existe dentro dessa condição e você não pode receber nada diferente de volta. E isso nos traz para o terceiro ponto. O segredo está em dar. Preste bem atenção, porque você não sabe o que é dar, tá? O segredo está em dar. Quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é a lógica. Mas vamos entender essa lógica, para isso não ficar só numa frase. Como eu falei antes, o fluxo da vida nada mais é do que uma interação harmoniosa de todos os elementos e de todas as forças que estruturam esse campo da existência. Você faz parte dele.
Então, existem os elementos, existem as forças que estruturam esse campo de existência. Deixa eu explicar para vocês. Eu tinha guardado e esqueci de trazer aqui para cima. No inverno passado, eu encontrei uma orquídea. Ela estava uma balaca. Tinha o frio, tinha murcho, ela estava morta, a orquídea. Estava morta. E orquídea é uma coisa difícil de cultivar. Para quem conhece um pouco de plantas, a orquídea ela precisa de uma estrutura muito adequada ao que é a natureza dela para ela florescer. E eu vi aquela orquídea, eu disse: "Meu Deus, uma flor tão bonita jogada desse jeito. Vou levá-la para casa". E eu coloquei ela dentro da estrutura que integra todos os as forças e os fatores que integram o campo da existência dela, porque eu sabia se eu conseguisse fazer isso, ela não poderia fazer nada a menos do que dar toda a exuberância dela para o mundo. E assim é você. Se você conseguir entender o que nós estamos ensinando aqui, se você conseguir trazer isso para dentro do seu campo da existência, se você conseguir ajustar o corpo interior com o corpo exterior, você não pode fazer nada além de dar toda a sua exuberância no mundo. Até vou postar depois a minha orquídea nos stories para você ver. Então, é isso que você precisa entender. A resistência que você tem dentro de si é o que te impede de aflorar. E quando eu digo aflorar, eu não estou dizendo você vai ficar bilionário, porque você nem vai querer isso. Você quer plenitude e abundância. Então, quais são esses elementos? Um desses elementos do seu campo da existência é o dar e receber. Você precisa entender essa relação. Você está entendendo isso? Como o seu corpo, sua mente e o universo estão em interação constante e dinâmica, não só o seu corpo físico, mas também a sua mente, qualquer resistência acaba criando uma interrupção nessa dinâmica. E pensa nas suas resistências. É quase como criar uma resistência no fluxo da respiração. Tenta criar uma resistência no fluxo da respiração para ver o que acontece. Pode ser tanto no expirar como no inspirar. Tanto no dar como no receber, porque a questão não é só dar, porque você também precisa receber. Se você dar e não sabe receber, é como você querer expirar sem inspirar. Ou criar resistência nesse processo é quase como você criar uma resistência na circulação, no fluxo do sangue. Se o sangue parar de fluir, o que acontece? Ele vai coagular, ele vai estagnar, ou não? É por isso que você precisa entender a importância de você entender a importância de você conhecer a sua verdadeira natureza. Porque aí você não vai ter mais apego, você não vai ter mais resistência ao dar. Agora, o que eu quero que você pense também no seguinte: pense o que, para você entender isso, aqui comigo, um segundo aqui comigo, pense o que aconteceria se você parasse de receber. De receber qualquer coisa. Parasse de receber comida, parasse de receber ar, parasse de receber energia. Quer dizer, existe essa troca que você entende que se você parar de receber, você morre. Isso você entende, isso é fácil. Agora, o que acontece quando você parar de dar, quando você para de dar?
a mesma coisa. Então você precisa entender que existe essa interação, e eu não estou falando de dar, preste atenção, porque a mente ela só entende, a mente só entende de forma, então ela logo pensa em dar coisas, não é dar coisas. É você liberar o fluxo de energia, é você parar de criar resistência a esse fluxo. Por quê? Porque é essa troca que mantém a afluência de qualquer coisa circulando na sua vida. A palavra afluência, ela vem do verbo afluir, que significa correr para, convergir. Então, você precisa ter uma afluência constante, uma corrente abundante, indo para fora e voltando para você. Aí, quando você pensa em dinheiro, vamos falar de dinheiro, dinheiro, que é o problema da maioria das pessoas. Vamos falar de dinheiro. O que é dinheiro, na verdade? Você quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Dizia o Silvio Santos. Todo mundo, eu! Todo mundo quer dinheiro, mas o que é dinheiro? Dinheiro, na verdade, é um símbolo dessa troca. Então, nós chegamos, falamos e chegamos no dinheiro. Mas o dinheiro é o símbolo dessa troca. Se você quer dinheiro, o dinheiro é algo que vem até você em troca de algo que você dá. Isso envolve os dois fatores. Envolve dar e receber. Então, você dá a qualidade do seu serviço associado ao estado de espírito do seu serviço, traz de volta a você aquilo que você dá. O dinheiro, ele não é à toa que ele é chamado de moeda corrente, porque ele corre. Corrente é correr, é fluir. Então, se você interromper a circulação de dinheiro, e isso acontece muito no nível do pensamento, porque você acha que você precisa de dinheiro, você acha que você precisa ganhar dinheiro. A sua única intenção é ganhar, é vir até você. É isso que a maioria das pessoas se foca. Como eu posso ganhar dinheiro? Como o dinheiro pode vir até mim? Com isso, você interrompe a circulação simplesmente com esse pensamento. Por quê? Porque o dinheiro ele só pode vir até você se você der alguma coisa. Está entendendo? O mesmo significa você dar o dinheiro só quando você ganha algo em troca. Então, o que você verdadeiramente precisa se focar para ter dinheiro? Você precisa se focar naquilo que sai, naquilo que você dá. E não significa necessariamente que somente dar trabalho, você trabalha que nem um louco, você trabalha que nem uma mula na roça, que nem um boi na roça, não significa que você vai ganhar algo em troca. Porque o dar também vem com o estado de espírito com o que você dá aquilo que você dá. Mesma coisa no relacionamento. Todo relacionamento depende de dar e receber. E muitas vezes você só quer receber do parceiro. Você só quer que o parceiro satisfaça o seu desejo, a sua carência, a sua necessidade. E você nunca se preocupa com dar dentro da relação. E depois você estranha quando a relação está com problemas. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Que dar, não é simplesmente você dar coisas materiais, coisas físicas. Dar é muito mais o estado de espírito
no qual aquilo que você dá está envolto. E você também precisa entender que se você der e não receber, você não vai conseguir dar. As pessoas perguntam às vezes: "Por que que você cobra pelo seu trabalho?" Ora, porque quando eu dou, algo tem que vir, senão eu corto o fluxo. Não é só dar, é dar e receber. E na realidade, receber é o mesmo que dar. Então, se você não sabe receber, você também não sabe dar. Dar e receber são aspectos diferentes do mesmo fluxo de energia. Então, você precisa entender essas duas coisas. Agora, você não consegue dar se você vive apegado, se você tem apego. E quando você está apegado, o apegado ele nem consegue receber, porque ele tem essa necessidade de preservar, essa necessidade de controlar, essa necessidade de dominar. E com isso, ele interrompe o fluxo. Então, quando você não sabe receber ou quando você não sabe dar, você interrompe o fluxo e você interfere na inteligência da natureza e você acaba se prejudicando. Pense numa sementinha de maçã, por exemplo. Um grãozinho de maçã, uma sementinha de maçã, tamanho de um grão de arroz. Essa sementinha pequena, assim como a semente de qualquer outra árvore, ela traz dentro de si a potencialidade pura, as infinitas possibilidades. Dentro de uma sementinha existe a promessa de inúmeras florestas, que nasce uma árvore, essa árvore produz milhões de sementes, e essas milhões de sementes produzem milhões de árvores que produzem milhões de sementes. Então, cada semente é uma potencialidade pura. Ela é uma potencialidade, uma possibilidade infinita. Mas para isso, ela precisa fazer o quê? Ela não pode ser guardada, ela não pode querer se preservar. Ela tem que renunciar a si mesmo, a semente. Ela precisa renunciar a si mesmo. Ela precisa se doar ao solo. Ela precisa doar ao solo a sua capacidade intrínseca de gerar. Quando ela doa a vida invisível que existe nela se manifesta materialmente. A vida, o grão, ele se dissipa, ele desaparece, mas a vida que existe dentro dele flui numa explosão. Ou seja, o não manifesto se manifesta, a não forma assume a forma. Por isso que é preciso ter a fé do grão de maçã. Permitir que aquilo se. O que é a fé? Você se entrega, você se doa, você não quer nem saber. E o que acontece? A vida, a não forma que existe em você, assume forma a partir dessa doação. Mas você não quer doar, porque você quer se preservar. Por que você quer se preservar? Porque você está identificado com a forma. E você tem o poder de criar. Você pode interferir no processo de criação. A macieira ou qualquer outra planta não pode fazer isso. Por isso, quanto mais você dá, mais você recebe. Por quê? Porque você mantém o fluxo da abundância circulando na sua vida. Agora, pense no seu trabalho, para trazer isso para a vida real. O seu trabalho, não importa o que você faz, mas o seu trabalho é uma das formas mais significativas de dar. Não existe um outro campo na sua vida que você dá, ou pelo menos você deveria dar o tanto quanto você dá no trabalho.
A força vital do seu trabalho não está nas horas que você cumpre, não está no trabalho em si, mas no estado de consciência que envolve esse trabalho. O que faz a semente doar sua capacidade de gerar ao solo fértil, quando ela dá essa capacidade ao solo fértil, faz com que ela germine, você faz isso no seu trabalho. É através do seu trabalho, a maneira como você se dá no trabalho. Quando eu digo se dar no trabalho, significa a forma vibrante, a forma empolgada, a forma entusiasmada com a qual você participa na sua doação. Porque você está doando vida, você está doando a sua vida para aquilo que você faz. O tempo da sua vida, você investe isso nele. Então, se no seu trabalho, se no ato de dar, você acha que você está perdendo algo, você queria estar num outro lugar, você não gosta do que você faz, quando você cria resistência a isso, quando você sente que você está perdendo algo, quando você não está vivendo no seu trabalho, isso não é realmente dar. Então, isso não acrescenta em nada. Olha como isso é interessante. O que você dá no seu trabalho? Você dá a sua vida. Você dá a sua contribuição. É isso que você dá no seu trabalho. Você não trabalha pelo dinheiro. Você não trabalha para ganhar a vida. Isso é uma maneira condicionada de pensar. E se você trabalha de má vontade, se você trabalha porque precisa, você dá de má vontade. Quando você dá de má vontade, você cria resistência. E resistência é uma energia negativa. Por isso você cria resistência. É uma energia negativa. Você corta o fluxo. O mais importante é o espírito, é a energia, é o entendimento, é a intenção que está por detrás daquilo que você dá. A intenção deve ser a intenção da semente. Você deve se doar, você deve renunciar a si. E isso que você dá deve trazer alegria para você, deve trazer prosperidade para você e para o outro. Prosperidade tanto em quem dá quanto em quem recebe. Porque a alegria, a prosperidade é o que sustenta e provê a vida. Por isso ela acrescenta. Então, dai e ser-vos-á dado. O retorno, ele é proporcional ao que você dá. Então você precisa se perguntar o que eu estou dando, o que eu estou trazendo, o que eu estou colocando em cima da mesa. É rancor, é insatisfação, é desgosto, é frustração, é choramingança, é miséria. O que eu estou trazendo? Onde é que está a fonte de toda a abundância? Está dentro de você. O que é abundância? É nada ter falta. Mas você busca a felicidade no trabalho. Esse trabalho não me faz feliz, mas o trabalho não é para te fazer feliz. É você que precisa trazer felicidade ao trabalho. Mas eu não gosto disso. Nem tudo que a gente vai fazer na vida, a gente gosta. Mas o fato de você não gostar não significa que você precisa ser negativo, que você precisa. Porque a melhor maneira que existe de você sair de um trabalho que você entende que não é aquilo que você quer dedicar a vida inteira, é você se entregar plenamente. Você sabe que neste momento
É isso que você tem. Então você dá tudo que você tem para isso. E você não espera nada em troca, não é, isso não é uma barganha. Isso não é uma barganha onde você dá e aí fica esperando. Tem que ser feito de forma incondicional, não intencional e sincera. Você dá porque você não consegue se conter. A macieira, quando ela dá aquelas maçãs bonitas, ela não espera ser elogiada. Lógico, ela não é um ser humano, mas ela não espera ser elogiada. E se ela não for elogiada hoje, no ano que vem eu não vou dar mais. Então, é por isso que é tão importante você se conhecer, você entender a sua verdadeira natureza, porque essa é a base, é dali que emerge. E porque é, é por isso que o dar, ele precisa ser sem apego, sem resistência, sem condição. A intenção por trás do dar, e quando falo em dar, é se doar, deve ser a alegria de simplesmente dar. Senão, não vai germinar aquilo que você planta, aquilo que você sementa, aquilo que você semeia. Mas quando você se doa de modo não intencional, simplesmente pela alegria de se doar, então a energia acumulada, ela se multiplica muitas vezes. Mas isso não é uma coisa que você pode fingir. Só que isso também é muito mais fácil de se fazer do que você pensa. É só você começar a dar aquilo que você quer. Se você quer alegria, dê alegria aos outros. Se você deseja amor, aprenda a amar, aprenda a verdadeiramente amar as pessoas. Se você procura atenção e apreço, aprenda a ofertar atenção e apreço às pessoas. Se você quer ter bens materiais, ajude, ajude. Deseje, espere que os outros tenham uma vida melhor. Se você quer ter um trabalho melhor, dê o seu melhor ao trabalho que você tem. A maneira mais fácil de obter o que você quer é oferecer aquilo que você quer. E não oferecer resistência para que os outros consigam o que eles querem. Se você almeja ser abençoado com todas as coisas boas da vida, aprenda a abençoar silenciosamente as pessoas e não ter inveja, não ter ciúme, não se sentir mal se o outro é promovido alguma coisa. A simples ideia de dar, a simples ideia de abençoar, de oferecer muitas vezes uma simples oração, tem o poder de afetar a sua vida tremendamente. Mas a gente não faz isso porque a gente tem medo que os outros cresçam e a gente não. Você está entendendo isso? Porque isso é importante. E isso não pode ser uma coisa que a gente fala, que você acha bonito, que faz sentido. Você precisa incorporar isso para a sua vida. Você precisa trazer isso para a sua vida. E não espere aprender isso nos tempos de primavera. Eu aprendi isso, por exemplo, entregando pizza entregando pizza no inverno, onde maior parte do dia eu afundava até os joelhos na neve. Criava o rancor, criava o desgosto, criava a raiva, o frio doía nos ossos. E quanto mais eu me irritava, quanto mais resistência eu criava, mais frustrações eu tinha. E foi exatamente nesse período que eu tive uma aula que nem você está tendo agora. E naquela aula eu aprendi exatamente o que você aprendeu. E toda vez que eu começava a criar resistência
toda vez que eu começava a criar problemas para mim mesmo, eu procurava um jeito de girar a chave. Eu lembro que às vezes era duro, eu não um café num Dunkin' Donuts custava 1,50 e eu não tomava café, porque eu precisava economizar o dinheiro para pagar as minhas contas, porque eu trabalhava poucas horas por dia, porque eu estava envolvido no meu outro projeto. Mas eu precisava de dinheiro para pagar a minha subsistência. E aí eu decidi entregar pizza durante o fim de semana. Tinha um altinho velho aí que eu passava o fim de semana entregando pizza. E isso não era uma coisa que eu tinha sonhado fazer na minha vida. Mas esse período foi o período de maior transformação da minha vida. Por quê? Porque a maior parte da minha renda era gorjeta. Então eu tinha que viver da bondade das outras pessoas. E quando você vem com uma cara fechada na casa de alguém, a chance dessa pessoa ser bondosa contigo é muito baixa. Então eu lembro que muitas vezes, quando eu entrava numa resistência muito grande, numa negatividade muito grande, porque o dia começava, tinha que entregar as pizzas nos lugares mais longe, e aí não achava o endereço, aí eu perdia 1 hora e daí entregava a pizza, já estava atrasada, o cara não dava gorjeta, aí tu já alterava todo o seu estado emocional, e aí eu pegava, parava, muitas vezes eu ia abastecer, aí o cara que abastecia vinha lá no frio, imigrante que nem eu, e aí eu pegava US$ 10, US$ 5, dinheiro que eu não tinha, e dava, mas dava de coração. Me acostumei, me habituei a fazer isso. E aquilo virava imediatamente a minha a energia, o fluxo. Eu comecei um outro fluxo, um outro processo. Então isso é uma coisa que você não pode simplesmente achar bonito, você não pode simplesmente olhar para isso e pensar: "É, é, é legal, mas eu não gosto do que eu faço". E aí você entra na mesma circunstância, na mesma situação, no mesmo contexto que você está. Então, entenda o que nós vimos hoje, entenda o que nós entendemos hoje. Entenda que você é potencialidade pura. Você é possibilidade infinita. Mas preste atenção, isso não é pensamento positivo. Isso não é criar uma ilusão na sua cabeça que você é um Superman, que você é uma mulher maravilha, que você é isso, que eu sou Spider-Man. Não é isso. E não é pensamento positivo. Isso é um entendimento profundo da verdade essencial da sua vida. É essa que é a mudança. Não é você simplesmente pensar, é você entender. É você entender isso. Então você precisa buscar essa compreensão. E talvez você não tenha conseguido se libertar dos apegos, você não tenha conseguido se libertar dos condicionamentos, das amarras nessa aula. Mas nós damos um pontapé. Por isso você deve continuar estudando, você deve continuar buscando. Na semana que vem, nós vamos ter mais aula. Você tem todo um cronograma de estudo. Eu estou te dizendo, eu sei o que eu estou ensinando, porque eu vivi isso. Eu não li isso num livro. Eu não ouvi alguém falar isso para mim. É lógico que eu li isso num livro, eu estudei isso, mas eu vivi isso. É isso que eu estou dizendo para você fazer. Você está aprendendo isso comigo, eu estou transferindo o que eu aprendi, mas não é o conhecimento que vai te transformar. É o entendimento. Você entender isso. Quando você entende, você muda, você não precisa nem fazer esforço. Mas você precisa não só acreditar na minha palavra, você precisa fazer isso, você precisa experimentar isso. Tá bom, galera?
Então, o que que você aprendeu? O que que você aprendeu hoje? Você aprendeu que a abundância, a plenitude que você busca, a fonte disso não está fora, ela está dentro de você. A fonte da abundância está dentro de você. E preste bem atenção, muita atenção nisso, isso é muito importante que eu vou falar agora. Apesar da fonte da abundância estar dentro de você e não fora, se você começar a contemplar a abundância que existe fora de você, isso desperta a abundância que existe em você. Vou repetir. A fonte de toda a abundância existe em você e não fora de você. A fonte. Mas se você começar a contemplar a abundância do universo externa, se você, ao comer uma maçã, e você sentir a abundância do sabor, se você olhar para um lírio, para uma rosa, e você sentir a abundância da fragrância que ela solta, a abundância da beleza, da textura, da cor, se você começar a observar esses detalhes, a abundância no universo, no campo externo, isso vai despertar abundância em você. Porque no fundo isso é tudo a mesma coisa. Isso tudo está interconectado, isso tudo está ligado. Então você viu que a fonte de toda a abundância existe em você, como aquilo que você é para além do condicionado, você é potencialidade pura, você é possibilidade infinita. É lógico que você se condicionou, mas ao se condicionar, você não deixou de ser aquilo que você sempre foi, que é a potencialidade pura. Você só está identificado com o condicionamento. E por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque você não é um fragmento isolado, você não é um ramo cortado da videira, você é o universo. Então você faz parte do universo, o universo não é você. O universo é maior, mas você é o universo. Se eu tiro você do universo, não existe mais universo para você. Então você é o universo. O universo não é você, mas você é o universo. O modo como você vê o universo é só seu. Eu e você vemos o universo totalmente diferente. Então, o universo que você vê é o universo que você cria. Entender isso muda tudo. E aí você entende, ok, se eu sou possibilidade infinita, se eu não sou o condicionamento, eu não preciso me apegar às coisas. E quando você entende que você não precisa se apegar às coisas, e quando eu digo se apegar às coisas, não é se apegar às coisas boas, porque você está muito mais apegado às coisas ruins. O que, que são coisas ruins? Coisas ruins são as coisas que você não gosta. Você acha que você só se apega ao doce, você só se apega ao que é valioso. Não, você se apega ao sentimento de incapacidade, ao sentimento de carência, você se apega a tanta coisa que não faz sentido nenhum. E quando você percebe que você é potencialidade pura, mas não como um pensamento positivo, não como uma crença, mas quando você passa a ser isso, não há mais motivos para se apegar. E aí você começa a dar. E quando você começa a dar, você começa a receber. Simples assim. Tá bom? Então, pessoal, é uma coisa muito importante, tá? Vocês têm os 3 programas do ciclo de 60 dias, tá? Vocês têm os 3 programas do ciclo de 60 dias. A gente está preparando algumas coisas bem especiais para vocês, dentro da área do mundo da forma, porque você ainda precisa desenvolver capacidades, você precisa desenvolver habilidades. Não é pelo fato de você despertar que você não precisa, por exemplo, se tornar
uma pessoa qualificada na sua comunicação, por exemplo. Não é pelo fato de você ser uma pessoa que desperta para o seu eu verdadeiro que você não precisa se tornar expert em alguma área, alguma atividade. Você precisa. Existe a dança entre o propósito primário e o propósito secundário. Então, a gente vai dar uma olhada nos meses de setembro e nos meses de outubro e nos meses de novembro em algumas obras que eu li no passado e que muitas delas são coisas muito voltadas para o mundo da forma, como influência, comunicação, narrativa, e a gente vai trazer essas coisas para o clube, que é o propósito externo, propósito exterior. Então, eu até vou pedir para vocês trocarem umas ideias de alguns livros que vocês gostariam que a gente estudasse, que a gente abordasse aqui dentro do clube. Eu não sei, uma vez tinha muitas pessoas querendo muito aprender aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. É um livro interessante. Não é, você é que nem uma faca, você pode usar uma faca para cortar carne, para descascar cebola, para abrir uma melancia, mas você também pode usar a faca para matar. Eu escrevi um livro chamado Poder e Manipulação, onde eu fiz uma análise explicando como o mundo funciona a partir de 20 princípios extraídos do Príncipe de Maquiavel. Então você precisa a compreensão, o entendimento das coisas deste mundo não vão fazer você uma pessoa má, uma pessoa ruim. Então eu não sei quais livros que vocês gostariam, que vocês acham necessários estudar, mas a gente quer trazer muito também competências, capacidades que vocês precisam para viver no dia a dia. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Façam essa atividade. Eu estava falando dos 3 níveis. Não deixe de estudar o ciclo, não deixe de estudar o ciclo, não deixe de estudar o ciclo de 90 dias. Você pode abandonar, você pode esquecer, e aí vão passar os 90 dias e você não cumpriu com o seu combinado contigo mesmo, tá bom? Tamo junto, um forte abraço, boa semana. A gente vai continuar discutindo sobre o que vocês querem lá no Instagram do Clube dos 5%, também no grupo do WhatsApp. Tamo junto.